Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Ajude com os Chiatos. Esse é um programa onde eu falo sobre temas relacionados aos chiatos para ajudar os profissionais da saúde a aumentarem os seus conhecimentos com os temas relacionados aos chiatos. Sou Cíntia Manabe, especialista em chiatos há mais de 27 anos e o meu objetivo é ajudar você, profissional da saúde, a solucionar as raízes das dores da coluna dos seus pacientes com o Shiatsu Manabe ter uma agenda cheia. E hoje aqui eu vou falar para você sobre a importância da raiz das dores na coluna. Então, se você tem dificuldade de tratar a coluna, de dar resultado nas dores da coluna do seu paciente, você precisa estar muito atento às diversas raízes, né? De raízes da dor na coluna, né? Porque quando a gente entende a raiz, a gente sabe a terapêutica, daí é onde a gente consegue dar o resultado. Então você precisa de fato entender as raízes das dores na coluna, porque senão você pode atender o seu paciente e aí você acaba dando apenas um alívio, ou senão você trata o seu paciente e aí depois a dor do seu paciente volta, né? Então para que você entregue um resultado onde você vai ficar mais satisfeito, com o resultado que você realmente quer dar para o seu paciente, né? Assim fica mais fácil você ter o seu reconhecimento profissional também. Então você precisa saber disso. Vou te falar também qual a relação disso sobre esse assunto com o Shiatsu Manabe. E aí então você precisa entender a raiz da dor na coluna para saber escolher a terapêutica correta e conduzir o seu atendimento dentro da raiz da dor, porque assim é realmente onde você vai conseguir o resultado. Então, um assunto que eu queria falar hoje aqui para você é sobre a fraqueza muscular. Então, por exemplo, quando a gente fala de dor na coluna, a gente precisa estar muito atento se o paciente não sofre de uma fraqueza muscular, por exemplo, do abdômen. O paciente que tem uma dor lombar, por exemplo, ele pode ter uma fraqueza de abdômen. E fraqueza de abdômen, eu estou dizendo em relação a uma musculatura sem força, né? Ele tem uma falta de força muscular no abdômen. E aí, essa falta de força muscular pode provocar uma dor na lombar. E por que eu estou te falando isso? Porque se você trabalha com o shiatsu e você ficar tratando um paciente onde a raiz da dor na coluna dele é uma fraqueza abdominal, você não vai conseguir entregar o resultado, né? Então, dentro do Shiatsu Manabe, a gente trabalha a parte de orientação ao paciente também. Então, nesse caso, eu oriento o meu paciente para que ele procure um fisioterapeuta que trabalhe com a parte de fortalecimento muscular, né? Existem fisioterapeutas que são mais focados para a parte da coluna também. Então, um educador físico, dependendo do paciente, dependendo do todo dele, um fortalecimento muscular com um personal trainer ou o próprio educador físico que fica lá na academia, pode orientá-lo de um treino para fortalecer o abdômen desse paciente, né? Então, é muito importante que você saiba que uma das raízes das dores da coluna pode estar dentro de uma fraqueza abdominal, por exemplo. Por quê? Porque senão você vai trazer o seu paciente para fazer uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, 5 sessões e o paciente de fato não vai melhorar. Por quê? Porque a gente não está dando ganho de força muscular abdominal. Então, um caso muito frequente, muito comum também são as gestantes, né? Quando as mamães têm um bebê, as mães que tiveram um bebê, elas desenvolvem uma fraqueza abdominal pela própria distensão, né, da parte do abdômen com o crescimento do bebê. Então, quando o bebê nasce, fica com essa fraqueza abdominal e é muito comum as mamães apresentarem dor na lombar. Então, a gente precisa orientar o nosso paciente para que ele vá fazer um tratamento com o fortalecimento muscular. E dentro de uma orientação também, né, para o seu paciente, é importante você saber, porque no dia a dia, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma flexão de coluna, né, uma flexão do tronco, quando a gente coloca o tronco para frente, a gente está fazendo uma flexão do tronco, né?
Então, quando no nosso dia a dia, a gente faz vários movimentos que a gente utiliza esse movimento, né? Então, naturalmente, a gente tem uma tendência a ter essa musculatura aqui do abdômen, que são os flexores do tronco. Então, a musculatura abdominal, como o reto do abdômen, os oblíquos internos e externo, o psoas maior e o menor, vão colaborar com o movimento da flexão da coluna. E no nosso dia a dia, a gente faz muito esse movimento, mas a gente faz pouco movimento da extensão da coluna, né? Que é jogar a coluna para trás. A gente não é que não faça esse movimento, mas é muito menos. Então, naturalmente, a gente tende a ter uma força muscular na parte das musculaturas na parte anterior do corpo, aqui na parte do abdômen, muito mais forte do que a musculatura das costas, né? Então é muito importante, né, orientar o paciente que, se caso ele tiver uma fraqueza abdominal, é muito importante que ele fortaleça também a parte posterior das costas, né, que é onde está a musculatura que participa na extensão, né, do inclinar a coluna para trás, né? É muito importante que ele faça o fortalecimento desses músculos também, né? E isso o fisioterapeuta, educador físico vai poder ajudá-lo, orientá-lo dentro de um tratamento, dentro de um treino, né? E também é importante a gente saber que a musculatura que está numa camada mais profunda, elas nos ajudam mais na parte de estabilidade do corpo. Então, por exemplo, para eu estar aqui sentada, mesmo que eu esteja parada, não esteja em movimento, a minha musculatura, tem musculatura minha que está contraindo para que eu consiga manter minha cabeça em pé, para que eu consiga em pé assim, nessa posição neutra, para que eu consiga ficar aqui sentada e não tombar para os lados, né? Está existindo uma contração muscular para que eu possa ficar nessa posição, né? Então, os músculos mais profundos, eles vão nos ajudar na estabilização do movimento. E a musculatura mais superficial, que é a musculatura que a gente trabalha muito dentro da musculação, por exemplo, fortalecimento de bíceps, de tríceps, né? A parte de fazer o abdômen, abdominal, né? Esses exercícios, eles estão muito relacionados a uma musculatura mais superficial. E essa musculatura superficial nos ajuda mais com o movimento que a gente faz, né? Então, quando o paciente tiver dificuldade em estabilizar o corpo, estabilizar o segmento, então você pode pensar mais na musculatura num nível mais profundo. E quando você pensar que o paciente está com dificuldade mais de um movimento, aí a gente pode pensar em musculaturas mais superficiais, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes uma contratura, um enrijecimento, né, muscular dentro de uma musculatura profunda ou dentro de uma pouca flexibilidade, por exemplo, de um ligamento bem profundo ali junto à coluna, daí isso pode restringir o movimento também, né? Mas eu quero que você tenha também essa visão de que os músculos mais profundos nos ajudam a estabilizar e os músculos mais superficiais nos ajudam mais no movimento. Então, se você tem dificuldade em tratar a dor na coluna, a dor nas costas do seu paciente, né? Ou se você trata o seu paciente, a dor volta, ou se você entrega apenas um alívio, né? Um relaxamento muscular, você precisa ficar atento a outros pontos, né? Eu vou te falar agora aqui um ponto importante também para você olhar dentro da raiz das dores na coluna, né? Porque senão a gente acaba não entregando aquele resultado que a gente deseja, a gente se distancia do reconhecimento profissional que a gente deseja, né? Porque é claro que quanto mais resultado e quanto mais você ajuda o seu paciente, a gente como profissional da saúde, cada vez mais a gente fica mais feliz, né? O alimento para nossa alma, e a gente também fica muito feliz quando a gente tem um reconhecimento profissional, né? Que vem do feedback dos nossos pacientes, né? Então, se você não associa a parte emocional
e não lembra que essa parte emocional ela pode ter uma alteração da respiração do seu paciente e isso está associado com uma dor lá na região das costas, então você precisa começar a olhar para isso, né? E por que eu estou te falando isso? Porque o paciente, por exemplo, o paciente que hoje em dia está muito em alta, né? A ansiedade, após essa pandemia, as pessoas ficaram com mais medo, com mais insegurança em relação ao futuro. Então, as pessoas estão mais ansiosas, sempre pensando lá na frente, né, com dificuldade de estar no momento agora aqui presente. Então, o paciente que sofre de ansiedade, uma ansiedade patológica ou está num momento muito ansioso, o paciente ele tem uma alteração respiratória e a respiração do ansioso ela tende a ser muito parecida com a do paciente asmático e até mesmo tem pacientes que têm asma que é puxado o gatilho de entrar na asma por causa da ansiedade. Então, nesse caso, também a gente precisa olhar para a ansiedade e tratar no nosso paciente dentro da ansiedade. E quando a gente está falando de dor nas costas, dor na coluna, e tem uma relação com o emocional e que a pessoa o nosso paciente está com um padrão respiratório alterado, então a respiração do ansioso é uma respiração mais curta e ele inspira mais do que ele expira. Então ele inspira, ele vai inspirando, puxando, né? E vai ficando todo tenso porque ele tá com medo, porque ele tá inseguro, ele tá ansioso para saber o que vai acontecer lá na frente, né? Então ele inspira muito e ele expira pouco, né? Então é bem parecido com o padrão do asmático, só que é claro, o do asmático é muito mais nítido quando está numa crise essa respiração, mas o paciente ele tende a ter uma respiração onde ele inspira muito e ele expira pouco, o paciente ansioso. Então, o que acontece? Esse tipo de respiração ele acaba fazendo uma contração nos músculos respiratórios, nos músculos que ele utiliza para a respiração. Então, quando a gente está falando de um paciente que está com uma dor na região posterior, lá das costas, a gente precisa massagear, por exemplo, o músculo que fica entre as costelas, que são os músculos intercostais. Ali a gente tem musculatura. Então, a gente precisa ver se o espaço entre uma costela e outra não está diminuído de um lado, né, ou de outro, dos dois. A gente precisa ver se o diafragma não está muito contraído, a gente precisa massagear a musculatura abdominal, como o reto do abdômen, os oblíquos interno e externo precisam ser massageados também. Dentro de uma dor nas costas que o paciente tem por uma crise de ansiedade, é muito importante a gente focar o tratamento dentro de ansiedade, mas dentro do shiatsu a gente vai trabalhar com foco massageando a musculatura da região anterior do corpo, tá? Por quê? Porque a respiração ela é alterada dentro do padrão da ansiedade, isso já pode gerar uma contração muscular na musculatura que ele utiliza para respirar, e aí isso pode fazer uma dor lá na região posterior das costas. Então a gente não pode esquecer disso também, né? Porque assim a gente vai saindo daquela receita de bolo, do paciente chegar lá pra gente, a gente só aplicar o shiatsu e utilizar os pontos de acordo para que serve os pontos. Isso é importante? Sim, muito importante também. Mas é importante a gente ter outra visão em relação a outras raízes de dores na coluna, tá bom? Então, se você tem dificuldade em dar resultado nas dores da coluna, se você atende seu paciente e consegue provocar um alívio, né, o que já é de bastante ajuda para o nosso paciente, mas às vezes isso não é o suficiente para aquele paciente, né? Ou se de repente você atende o seu paciente, você trata a dor dele e a dor dele volta, né? É muito importante que a gente vá se aprofundando cada vez mais dentro das raízes das dores na coluna, porque quando a gente está dentro da raiz é onde a gente consegue de fato entregar aquele resultado que a gente deseja, né? Então,
por isso que eu vou também agora te falar um outro ponto que eu considero muito importante, né? E o que eu quero falar para você é que dentro de uma dor na coluna, a gente não pode esquecer da região do quadril, a gente não pode esquecer dos movimentos, né, dos membros superiores, né, dos braços e também dos membros inferiores da perna. E por quê, né? Porque quando a gente está falando de coluna, essa parte do quadril, ela tem um envolvimento muito grande também. Por exemplo, vou te dar um exemplo, como a dor lombar, né? Então, a dor na lombar, a gente, por exemplo, se o paciente está com uma dificuldade de fazer uma flexão do tronco, né? De jogar, de inclinar o tronco para frente, né? Então, quando ele faz esse movimento, ele está com dor. E aí você precisa lembrar quem são os músculos que fazem esse movimento, né? E a gente tem músculo que faz esse movimento, que ele se inicia na nossa coluna lombar e ele se insere aqui nessa região da parte do quadril, né? Então o músculo ele é longo e aí a gente precisa então, quando a gente está falando de dor na coluna, é importante a gente lembrar dessa musculatura, dessa articulação relacionada ao quadril também, é muito importante. Por quê? Porque a musculatura ela não está presa somente ali na lombar, ela está presa ali na pelve também, né? Ali na região do osso do quadril. Então a gente não pode esquecer dessa parte. E também quando eu falo de membros superiores, a gente também tem musculatura que quando a gente faz, por exemplo, o movimento com o braço, a gente está também utilizando, tem uma ligação com a musculatura que está lá nas costas, então muito importante também. Isso eu estou falando para você quando a gente está falando de Shiatsu Manabe, essa é a diferença do Shiatsu Manabe, porque, por exemplo, a gente pode fazer uma massagem, né, para lá na parte das costas, ali ao redor da coluna, né, na musculatura do trapézio, no grande dorsal, a gente tá ali massageando, mas a gente tem que pensar, essa dor aqui, nessa parte aqui da coluna, ela tem uma ligação com o movimento dos membros superiores. Por quê? Porque se a resposta for sim, se for uma dor que esteja relacionada com membros superiores, a gente tem que massagear também músculos relacionados aos membros superiores, músculos relacionados à pelve, se tiver envolvido a pelve, e a gente também, através do movimento das pernas, também a gente consegue ajudar. Isso eu estou falando dentro de um raciocínio dentro de movimentos e músculos, porque quando a gente tem o raciocínio dentro dos fundamentos do Shiatsu, dentro da visão oriental, daí faz mais sentido ainda a gente ter que trabalhar outras partes do corpo. Mas a dificuldade que eu vejo dos profissionais é que às vezes massageiam, né, por exemplo, a perna, mas não massageiam a perna de uma maneira onde está focando, não utiliza os pontos de acordo com a queixa principal do paciente, é meio aleatório, né? Vai apertando os pontos e dentro de sentir se o ponto está cheio, se o ponto está vazio para tonificar ou sedar, né? Isso é muito importante, sim, muito importante, mas somente isso a gente acaba entregando menos resultado. Então a gente precisa também lembrar dentro daquela dor quais os movimentos que a gente faz com o corpo que está ligado com aquela musculatura também. Então isso é muito importante também, né? E também quando a gente, dentro do Shiatsu Manabe, quando a gente está fazendo a massagem, eu acabo utilizando também o movimento, por exemplo, do membro superior junto com o Shiatsu para fazer o tratamento. Por quê? Porque a gente acaba tendo mais resultado, a gente potencializa esse resultado, tá bom? Então é isso, né, pessoal? De uma forma geral, lembrando que
São pontos importantes, mas não são somente esses pontos, né? Mas então muito importante você lembrar que se o seu paciente ele sofre de uma fraqueza de força muscular do abdômen, a gente precisa orientar esse paciente para ir para uma fisioterapia, fazer uma atividade com um educador físico, dependendo do quadro geral do paciente, aí cabe mais um fisioterapeuta, dependendo do quadro do paciente, daí cabe mais um educador físico, né? E também a gente não pode esquecer se o nosso paciente estiver sofrendo de um problema emocional e, por exemplo, pode ser uma ansiedade que está muito em alta hoje em dia, que isso pode fazer esse paciente com ansiedade ele tem uma alteração no padrão respiratório dele e ele pode ter uma contração nas musculaturas da respiração. Então a gente precisa massagear os músculos entre as costelas, a gente precisa massagear o diafragma, massagear os músculos do abdômen, como o reto abdominal, o oblíquo interno e o externo, né? O psoas maior e psoas menor também a gente pode massagear, mas aí isso é mais quando tá ligado com uma dor na lombar, né? Se a dor for mais na torácica, a gente pensa mais dentro do diafragma, dentro dos músculos entre as costelas, né? Mas a gente pode olhar também para o reto abdominal e o oblíquo interno e externo, que é muito importante também, até mesmo dentro da respiração. Então, é muito importante e dentro, quando a gente fala de shiatsu, né, e a gente está falando da musculatura entre as costelas, aqui nessa região, uma região sensível, então entrar com um toque muito sutil, muito suave e aumentando a pressão aos poucos, e você pode usar a pressão junto com o movimento, né, com a mão, porque assim fica menos desagradável ao paciente do que você ir somente com a pressão do dedão. Cuidado para não palpar o osso da costela, palpar, tudo bem, mas eu digo pressionar com força, porque daí é desagradável e machuca, dói, né? Esse toque no paciente, então com muita delicadeza. Essa região aqui do abdômen, quando a gente vai tocar o paciente também, muitos pacientes se sentem desconfortáveis, então você chega devagarzinho, com firmeza, né? Quando eu falo devagar, sutil, não quer dizer sem firmeza. O toque de nós que trabalhamos com terapia manual, ele pode ser sutil, mas ele tem que ter firmeza, né? Dentro do toque. Então, esses pontos muito importantes, e lembrando também da região da pelve, do quadril e dos membros superiores e inferiores, que tem uma ligação também. A gente tem que ter esse olhar para ver se está envolvendo uma dor lá na coluna, lá nas costas ou não, né? Então a gente precisa ficar atento com todos esses pontos. Não é somente isso, mas esses são pontos muito importantes também. Então é isso que eu queria falar hoje para você. Espero que você esteja gostando dos conteúdos. Deixe o seu comentário para mim. Se você ainda não estiver seguindo minha página, me siga, que eu sempre estou postando novos conteúdos. Também estou super aberta a você me mandar sugestões de temas que eu possa te ajudar. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui e meu toque de abraço para você.